Mais um podcast dos Good Villages. Fala pra gente, Good Villages. Good Village. Godzillas. Godzilla. Gente, essa é a Natália Lima, esse é o Felipe Emerick. Ele não é meu primo, nem meu irmão. A gente só é da mesma igreja. A gente sabe. A gente é irmão, eu e a Nath. A Com gente se certeza. parece, a gente tem o mesmo tudo, né, Tudo. Nath? A voz é muito parecida. É né? verdade. Gente, a Nath é pastora da Igreja One de Juiz de Fora. Faz parte do presbitério total do ano, né? Ela, então, uma mulher muito importante para nossa igreja. O Fi é um dos líderes de adoração do One Sounds, mas também é líder na igreja do Rio de Janeiro, mineiro, que serve no Rio, carioca, que serve em Minas Gerais. Amém? Aleluia. E eu sou eu. Se você tá aqui, você sabe que eu sou, né, mano? Mas, ó, gente, os dois, além de serem líderes na nossa igreja, de servir a nossa igreja, de serem muito importantes, eles vão se apresentar um pouco. E assim como outros irmãos que estão entrando, entre aspas, pro Good Village, eles vão começar a servir a gente com mais conteúdo, inclusive gravar podcast sozinhos e, tipo, fazer as paradas que a gente sente que tem que ser feito. Tanto na área de cuidado, tipo pastoreio, tanto na área de adoração e tudo mais. Mas os dois, além disso, são psicólogos formados, trabalham na área e, como pastores, líderes, discipuladores e também como profissionais, eu acho que eles têm muito a ensinar e falar e compartilhar com a gente sobre saúde emocional e todas essas questões que eu acho que a nossa geração, uma das que pelo menos, é uma ênfase muito grande, né, no tempo presente. Então, assim, eu queria que vocês apresentassem um pouquinho, só falando mesmo, assim, quem são vocês, um pouquinho sobre o tema, e a gente gastar um tempinho conversando sobre essas coisas, como a gente tem visto isso na nossa comunidade local. Eu acho que isso é muito importante também. O fato dos dois terem uma experiência não só profissional, mas também à luz do evangelho na prática da vida de comunidade. Então se apresentem aí, gente, e vamos começar. Começa, Fih, pra gente. Eu sou Felipe Emerick, como a Lê já falou, mineiro, e eu atendo como psicólogo há quase 5 anos, assim, além da adoração, em si, do envolvimento da adoração, eu estou muito animado para falar sobre isso. Eu creio que é muito importante não só a gente conversar sobre, mas também esclarecer muitas coisas, né? Que às vezes ficam muito ruído sobre. Sim. Eu acho que quanto mais a gente conversa, principalmente nesse lugar que é próximo da igreja, acho que as coisas vão se tornando mais desmistificadas em si. E o assunto que a gente vê com relevância no dia a dia, a gente conseguir falar sobre numa mesa que a gente está falando sobre evangelho e como igreja, eu acho que é uma das coisas que a gente mais precisa hoje em dia. E é basicamente isso. Muito bem. Eu sou a Natália Lima e eu falei que eu ia esclarecer, essa não é a minha voz. Tinha que fazer um corte. Eu sou a Natália Lima e essa Não é a minha voz. Eu não lembro mais da minha voz, eu tô um mês assim, Não, mas... desde que eu te conheço, tu tá sem voz, na verdade. Já faz 7 anos. É isso, então essa é a minha voz. Bom, Aceitação, né? eu vou ter que aceitar. Eu não sei se eu olho pra você, se eu olho pra Fala, câmera. fica à vontade. Se eu fico Comigo, vesga. com ele. Se eu falo assim... Bom, então, você me conhece, né? Vamos lá. Eu hoje pastorei com o meu marido Anderson, aqui na igreja One Juiz de Fora. Nós somos cariocas e viemos pra cá, pra Juiz de Fora, para poder cuidar da igreja daqui, cuidar das pessoas, servir a igreja One Rio de Janeiro, não, Juiz de Fora. E eu sou psicóloga e eu atuo há quase 4 anos, se eu não me engano. E eu acho que quando Deus me falou muito sobre a minha profissão, eu vim num lugar entendendo que na igreja isso ainda era um tabu. Então, eu acho que hoje, com esse convite do Alê também, muito esse lugar da gente quebrar alguns tabus, da gente conseguir falar de algumas coisas, quebrar alguns paradigmas, que existe ainda preconceito. Graças a Deus isso tem diminuído, mas existe um preconceito e existe também o outro lado da coisa, né? Sim. Tipo,
não é nem excluir totalmente a terapia, mas também não psicologizar tudo, né? Muito bom. Então, acho que é um pouco disso que eu... Tá, cara, assim, uma das coisas que vocês me conhecem, ambos, os dois, assim, eu tenho voz na vida de vocês. A Nath já, tipo, mais especificamente, já tem um tempo que a gente anda de discipulado. O Fih é amigo há muitos anos, mas mais recente se tornou parte da igreja também. E vocês já me ouviram falando, e a gente estava até conversando agora antes, que eu queria que a gente talvez eu acho que esse é um lugar legal da gente começar, porque o Fih falou, vamos esclarecer o que é e o que não é, você também tocou um pouco nisso, e eu acho que a gente podia começar por aí. Assim, o que é saúde emocional em primeiro lugar, como é que vocês, tipo assim, não precisa vir de definição melhor, mas assim... o que vocês acham que é ter uma boa saúde emocional e como é que, tipo assim, os jovenzinhos da igreja, principalmente, que é o nosso público, ou o pai ou a mãe que tá assistindo a gente, cara, como é que eu sei que eu tô realmente passando uma coisa, tipo assim, de cunho, tipo assim, sei lá, doença emocional, e como é que eu entendo que, tipo assim, cara, esse é um momento da minha vida que é difícil, que eu preciso aprender a lidar com isso, ok, como todo mundo. E como saber lidar, sabe, distinguir essas coisas. Porque eu acho que isso também fala muito da gente tirar esse tabu dentro da igreja. Porque assim, eu percebo que a maioria das igrejas, né, num contexto talvez de uma geração anterior à nossa, quando se fala de psicologia, parece que vai rejeitar o evangelho. Sei lá, o sentimento que eu tenho quando eu falo com esses irmãos é que psicologia é contrária ao evangelho, mas, sei lá, advocacia também é, medicina. Tá entendendo? Tá entendendo? Tipo assim, existem coisas em qualquer profissão que são contrárias ao evangelho. E, obviamente, na psicologia também deve ter. E como é que... Então, assim, são meio que duas perguntas diferentes, mas eu queria que vocês falassem dessas... Como distinguir, como entender esse tabu, assim, tipo, cara, como lidar com isso de maneira mais saudável. E eu sei que a gente vai continuar produzindo conteúdo em relação a isso, então, assim, a gente não vai responder todas as perguntas agora, a gente vai continuar produzindo conteúdo, mas só pra gente realmente começar essa conversa, assim. Porque eu sou leigo no quesito, tipo, psicologia, mas eu tenho vida pastoral há anos. E o que eu percebo, assim... é que tem muitos irmãos que se autodiagnosticam, é isso? Que tem uma autoimagem de si mesmo e que é irreal, sabe? E às vezes não é verdade, não é nada verdadeiro, é muito longe disso. Mas eu também já tive casos na minha vida pastoral onde eu virei pra pessoa e falei, amigo, tipo assim, você precisa de uma terapia. Você está entendendo o que eu tô te falando? Você precisa disso, porque não porque eu, sei lá, eu tenho um entendimento completo do que é terapia ou não, mas porque eu via que, tipo assim, cara, à luz da vida discipulada e vida de igreja, cara, a gente tava dando tudo pra essa pessoa. E não que eu não creia que Deus não pode curar essa pessoa, mas, cara, alguém, quando quebra o joelho, eu oro por cura, mas eu também mando no médico, entendeu? Sim. Então, assim, eu queria ouvir vocês quanto a isso. Eu sei que eu abri um tanto de leque, mas a ideia é essa mesmo. Sim. Tipo assim, quero que vocês falem, tipo assim, as coisas que vocês acham sobre isso. Sim. Vamos lá. Vai. Cara, eu acho assim, que uma das principais dificuldades que a gente tem quando a gente começa a se analisar é quando a gente começa a entrar numa abstração muito grande. Então, por exemplo, tenho pensamentos sobre tristeza. Tenho sentimentos sobre tristeza. E quando eu começo a avaliar isso, falo assim, se eu tenho pensamento sobre tristeza, logo eu sou uma pessoa triste, porque existe uma ideia de que eu sou o que eu penso. Ou se eu avalio minha vida e eu vejo, estou percebendo sentimentos de tristeza em mim, eu sou triste. Uau. Então eu começo a entrar numa abstração tão grande, que eu começo a ver que o ter sentimentos específicos ou ter pensamentos específicos é o problema em si. E eu começo a me envolver na tentativa de controlar todos esses pensamentos e sentimentos. Muito bom. E a gente tem por definição que pensamentos e sentimentos a gente não
tem controle sobre eles. Eu posso ser uma pessoa fundamentada no evangelho e ter uma convicção e opinião e ainda assim acordar com pensamentos totalmente incoerentes a essas convicções ou opiniões. Ou eu posso estar casado, por exemplo. Eu sou casado, vou ser pai em breve, graças a Deus. Mas eu posso acordar com um medo muito grande dessa realidade. Sim. Porque viver, de certa forma, envolve muita dor. Quanto mais tempo a gente vive, e caso a gente tenha o privilégio de viver muitos anos, isso vai envolver muita dor. Sofrer. Porque a gente deteriora. Sim. E pensamentos e sentimentos são muito frágeis. Então, quando eu olho para mim mesmo e eu começo a definir a minha saúde com base em um pensamento específico ou sentimento específico que surgiu em um dia específico, eu começo a me diagnosticar com base nisso. Só que o controle é um dos principais problemas. Quando eu vejo... eu estou tendo um pensamento ansioso, logo, que é a questão que é principal, acho que a Nath vai concordar muito comigo, no meio cristão, que estou tendo um pensamento ansioso. Isso não é um pensamento cristão. Logo, eu preciso resolver esse pensamento. Mas eu não consigo parar de pensar. Aí eu começo a lidar com culpa, pensamento, angústia, sentimento, falta de compreensão, falta de autocompreensão. E à medida que isso começa a roubar a minha vida, a gente começa a ver o adoecimento ser característico, né? Onde eu não consigo estar presente no que eu faço, ou onde todas as coisas que eu faço envolvem uma perspectiva do passado, ou uma previsão do futuro. Muito bom. Eu começo a ficar entulhado sobre tudo. Sai da realidade, né? Exatamente, exatamente. Então, acho que se a gente pegar esse ponto da saúde em si, com base além do diagnóstico, acho que é uma das melhores formas da gente perceber isso. Principalmente em... Isso está comprometendo a minha vida? Muito bom. O quanto está comprometendo a minha vida? Porque a gente pode até desenvolver um pouco mais, mas a intervenção, ela vai além do diagnóstico. A gente não pega ansioso, aí agora eu vou resolver pegando a ansiedade e arrancar de você, porque se a gente tem a ideia de que viver é estar em contato com o que faz sofrer, eu entendo que em algum sentido eu preciso aceitar que isso faz parte da vida, do que correr de pensamento e sentimento, a gente não tem fim. A frase do filósofo Tiririca fala, tentei fugir de mim, mas onde eu fui, eu tava. A hora que eu vou dormir, vai chegar pensamento e sentimento. E não tem fim. Sim. Isso é muito bom, filho. Parabéns. Obrigado. Ele fala muito bem, né? Falador. Fica até... Mas, dentro disso, assim, eu acho que é muito comum a gente pegar a parte não saudável e querer resolver. E não focar na parte saudável. E desenvolver, né? Então a gente foca na falta, né? Naquilo que eu não tenho, naquilo que eu tô deixando de fazer, no pensamento ruim que eu tô tendo, e eu quero resolver aquilo dali. Sendo que existe uma parte saudável que, ao invés da gente potencializar aquilo dali, alimentar aquilo dali, nutrir aquilo dali, a gente foca tanto no outro lado que acaba que é isso, entra nesse looping de adoecimento, né? E dentro disso também, que a gente está pontuando sobre essa mistura, né? Tipo, o evangelho e a suficiência do evangelho. Uma coisa que eu sempre falo, assim, é que, cara, a ciência aponta para Deus. Né? Cristo é o centro de todas as coisas. Então, quando a gente vai estudar a fundo, a ciência, ela aponta para Jesus. Né? A psicologia aponta. Então, quando a gente fala, sei lá, sobre não sermos os nossos pensamentos, cara, temos a mente de Cristo, pense nas coisas do alto, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Então, tudo isso vai apontando para uma vida saudável e uma vida centrada em Cristo. E eu acho que isso que o Fih falou é muito importante, da gente não ficar dentro de nós mesmos, né? A gente anda em si mesmado,
Isso traz muito adoecimento. Então, na tentativa de se resolver, na tentativa disso, a gente entra pra dentro da gente mesmo. A gente entra pra dentro da gente. Só te cortando rapidinho, que eu queria aproveitar isso. Que eu tenho a sensação que até mesmo dentro da igreja, tipo, uns anos atrás, teve uma ênfase muito no eu. Tipo assim, até aproveitando o fato de vocês serem líderes também, ter muito conteúdo. Então, tipo assim, até as pregações, é tipo assim, eu. E não tô falando só da prosperidade em si, mas eu tô falando justamente da busca do eu através do eu. Então, tipo assim, então vamos supor, qual é, sendo bem claro pra gente ir, mas tipo assim, qual o teu chamado, qual é a tua identidade? Sim. Cristo revela a tua identidade. E aí a gente pegou aquele famoso, né? Tu és o Cristo, eu sou o Cristo, então, e tu és a pedra sobre a qual eu edifico. Aí todo mundo, tá vendo? Quanto mais você olha para Deus, mais você tem a revelação de quem você é. Mas é como que, tipo assim, eu olho para ter a revelação de quem eu sou. Então, no final das contas, é eu. E, tipo assim, e vocês falando, assim, porque até agora vocês, tipo, trouxeram uma abordagem bem profissional mesmo. E até olhando profissionalmente, o que tá me parecendo é que até mesmo profissionalmente isso é uma desvantagem. Você não vê resultados realmente, tipo, legais de ficar mergulhando dentro do eu. Tipo assim, eu. Mano, eu achei isso maneiro. Comenta mais sobre isso, porque, tipo assim, isso é uma coisa que me traz uma espécie de, sei lá, de angústia, de zelo. A gente gravou também com o Raí, a gente escreveu o e-book e tal, sobre, cara, olhar pra ele. Tipo, a nossa igreja é muito, a gente sempre tá falando isso. Sim. Elevem os olhos e tal, assim, fala um pouquinho da gente sair desse lugar de eu, tá, sabe? De mergulhar dentro de mim mesmo, sabe? Eu queria que vocês comentassem mais. Vai, Natália, você primeiro, que vocês vão ficar... Tá. Eu sei, vai. Cara, então... existe essa ideia, né, da psicologia. Só que, assim... existe também, né, o que a gente chama de psicologias. Então, a psicologia não existe. São psicologias. Não só linhas teóricas, mas pensamentos, filosofias. Então, dentro disso, existem alguns, né, vieses. Não sei se é assim. Viés. É vieses? Enfim. Amém. Algumas linhas que vão por um viés. Olha! A língua portuguesa. Que é um pouco mais autocentrado. É um pouco mais resolutivo no eu. É um pouco mais, sei lá, mergulhado mesmo em si, né? E dentro de você existem todas as respostas. Mas existe um outro viés e, assim, aí, né, me perdoem os grandes cientistas e psicólogos se eu falo alguma besteira, mas eu acho que isso tem se popularizado talvez uns 10 anos pra cá, tipo, uma linha mais... Isso tem muito a ver com o movimento coach também, ou não? Tô errado. De certa forma. Vai, pode vir sem medo. Eu não posso entrar muito nessa parte. Assim, sei lá. O coach dá uma... Prioriza todas as questões, tipo assim, da pessoa a fim de serem resolvidas. Isso, porque, tipo assim, sei lá, né? eu vou falar porque... Nada contra tipo coach. Assim, eu apanhei muito, então eu tô acostumado. Tipo assim, acorda, toma um banho gelado e olha pro espelho e tipo assim, eu vou conseguir, tipo assim. Legal, tipo assim, você vai ficar animado, mas assim, eu ainda acho muito, tipo, egocêntrico, tipo assim, eu resolvo o meu BO. Eu acho... Não sei, na minha opinião de leigo, eu vejo que esse movimento todo de coach, assim, não que eu seja completamente contra, até porque eu não tenho todas as definições do que é, mas, tipo assim, me parece que deu, deu muito, enfatizou muito isso até. Mas, desculpa, você tava falando. Não, é isso. Não, cara, essa parada do coach, só pra, tipo, nada contra mesmo. É uma questão apenas que eu acho que é simplista, talvez. Entendeu? Então, tipo, exclui algumas coisas, né? Exclui o social, exclui
sei lá, outras coisas que podem também agregar. Muitas vezes exclui patologia. Então, assim, é só você querer que você consegue. Não é bem assim, né? Então, mas enfim. Eu já me perdi, tá? Boa tarde a todos. A gente pode acabar por aqui. Vai, toma você, que aí a gente vai prosseguindo. Eu acho que um dos pontos principais nisso é, tipo, a gente tem uma ideia de quanto mais a gente pensa... Boa tarde a todos, muito bom. A gente tem uma ideia de quanto mais a gente pensa, mais a gente resolve coisas. Então, se eu pensar muito, coisas serão solucionadas. E isso fundamenta a maior parte do nosso desespero em si. Porque eu não me vejo na possibilidade de não pensar muito, porque isso vai fazer com que tudo comece a desabar. Então, quando eu olho para mim, começo a olhar para mim, e começo a pensar, e começo a me ver como, sei lá, quem vai resolver tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou pensando, tudo que eu estou querendo, eu começo a perceber que muita coisa eu não consigo fazer. A gente tem até uma ideia assim, do mito, por exemplo, da felicidade. Quando eu começo a avaliar felicidade quanto ao que eu estou sentindo ou pensando, eu vou questionar minha felicidade toda vez que eu acordo. Muito bom. Ainda que eu tenha decidido as coisas que eu realmente queria, a esposa que eu realmente queria, o trabalho que eu realmente queria, nada te deixa imune que algum dia você não acorde com o pensamento, e se eu tivesse escolhido outra coisa? Sim. Então, quando a gente começa a levar isso para evangelho, a gente tem um crivo de evangelho de que a gente precisa ser mudado. E a gente tem as escrituras como parâmetro do que vai filtrar e que vai me limpar o tempo inteiro. Só que a todo novo dia eu acordo com uma percepção de mim mesmo de que eu ainda não cheguei exatamente ao cristão que eu almejo ser ou ao tipo de vida que eu gostaria de viver em Deus. A questão, que é o que você falou sobre centralizar em mim mesmo, é que eu começo a me observar e eu começo a ver o quão incoerente eu sou ainda em relação ao modelo de Cristo e as Escrituras, e eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. E eu começo a olhar mais para mim mesmo, mas como se a minha autoobservação fosse suficiente para a minha mudança. Sim. E a busca começa a ser para solucionar a minha insatisfação ou para buscar a minha felicidade em Deus, mas todas as duas coisas são muito frágeis. E além de serem frágeis. Porque aí eu acordo e eu tipo percebo, será que eu estou me sentindo um cristão bom hoje? Aí eu sinto que existe poder em mim para fazer várias coisas, porque eu acordei sentindo totalmente empenhado, que aí tem alguma coisa em mim que chama motivação, que vai me fazer cumprir evangelho. Outro dia eu acordo me sentindo completamente incompetente. Aí eu sinto completamente inapto a viver ou a, sei lá, me adequar a evangelho. Mas tudo isso envolve uma busca que é incessante, onde eu sou o maior interessado na minha mudança. E o evangelho começa a ser, nem terapia, começa a ser uma busca por desenvolvimento pessoal, onde Deus não participa da parte primária, que é o centro, trazer o homem para si. Mas é em eu questionar e avaliar o tempo inteiro como eu tô para definir todo o rumo da minha vida. Então, tipo, eu olho e não tô bem. Então eu fiz as escolhas erradas. Porque se eu tivesse vivendo certo, eu estaria com sentimentos X. Ou acordo com raiva. Alguma coisa está errada, porque pessoas felizes não sentem esse sentimento. Muito bom. Pessoas que fizeram a escolha certa não sentem isso. Eu acho que isso destrói muita coisa. Você tá falando uma parada, eu lembrei muito da sua mensagem lá em São Paulo. Sobre a providência. Sim. Tipo, muito bom. Deus, entre aspas, é o maior... Entre aspas, não. Deus é o maior interessado, responsável por me levar a Ele mesmo. Sim. Comenta um pouco sobre isso, porque tipo, você também é pastora e tal. Tu lidera uma igreja junto com o Anderson. Fala um pouco disso, assim, só porque a gente tá falando muito a gente tá falando muito do problema. Queria muito trazer tipo, uma breve solução pra gente entrar numa coisa que eu quero muito, tipo assim, que vocês falem, que é
qual a diferença de quando vocês estão discipulando e quando vocês estão fazendo terapia? Se existe, se não, se tem, se não sei o quê. Eu queria muito, eu mesmo estou bem curioso assim para saber isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de providência, dessa satisfação em Deus, pra gente também, tipo, abrir o leque, sabe? Pra gente entrar mais fundo na conversa. Sim. Eu acho que existe, até complementando junto com o que o Fih falou, uma ilusão das pessoas. Isso não é só do cristão. É uma ilusão de que a vida é sobre ser feliz, ficar bem e viver plenamente, né? E quando a gente traz isso para o meio cristão, evangélico, acontece isso que o Fih falou. E aí tem uma coisa que você me ensinou, que Cristo não veio dar uma vida melhor, uma nova vida. Sim. Né? E quando a gente pensa nisso, a gente esquece o tipo de satisfação que Cristo veio nos dar. Muito bom. Né? Então, a gente precisa entender o que é essa satisfação. O que é ser saudável? Muito bom. O que é ser feliz? O que é... Por quê? Evangelho, na verdade, vida pressupõe sofrimento, como o Fih falou. Para todos os seres humanos da face da Terra. Você pode ser o mais rico, você pode ser o mais pobre, você vai sofrer. Existe... Eu vou ter que puxar a sardinha para a minha linha teórica. Na logoterapia, né? O Viktor Frankl, que ele é o pai da logoterapia, ele era um judeu, etc e tal, e ele fala da tríade da vida, né? Que ninguém escapa. Sofrimento, culpa e morte. Uau. Ninguém escapa dessas três coisas. Mas o que acontece paradoxalmente a isso? Vivemos ignorando essas três coisas ou querendo fugir delas. Então, morte. Ninguém fala de morte. Mas como que Cristo trouxe a vida a todos nós? Morte. Através da morte. Ninguém fala de dor. Todo mundo quer fugir da dor. Como que veio a boa notícia do Evangelho? Foi esmagado. Dor. Sofrimento. Então, a gente esquece o padrão de satisfação. Por isso que eu falo, acaba que a ciência aponta para o Evangelho, porque a gente tenta, eu acho, às vezes, encaixar a nossa felicidade em objetos de satisfação. Muito bom. Quando Cristo, a palavra de Deus, as Escrituras, é que precisam moldar o nosso objeto e a gente se submeter. Sim. Muito bom. Então, esse lugar da gente buscar algo e encaixar o Evangelho nisso é muito perigoso. Que é isso que o Fih falou. Se torna frágil, se torna líquido, se torna autocentrado. Só que, para tudo aquilo que está no propósito eterno, Deus provê. Amém. Então, se ele tiver que prover, vamos dizer assim, é delicado, mas, cara, se ele tiver que prover uma vida como a vida de Jó, para que ele seja glorificado, ele fará isso. Ele vai fazer. Sim. E a gente tem medo de falar essas coisas, né? Então, acho que é muito importante a gente entender esse objeto de satisfação. E é muito importante a gente entender que isso está fora de nós. Enquanto eu busco, porque nós somos moldados, né? A nossa vida, a nossa história, traumas e criação e cosmovisão, etc. A gente não pode tratar o Evangelho como mais uma dessas coisas que só compõe a nossa visão de vida. Entendeu? Um pedaço. Um pedaço. Eu tô pensando muito ultimamente, sabe? Até pegando essa vibe que a gente tá entrando, que, tipo assim, é a coisa que eu tô mais, talvez até pregando nas nossas igrejas, né? Sim. Cara, eu tenho pensado muito, até lá em Londres eu preguei, tipo assim, a vida cristã é uma busca à felicidade? E não é. Tipo assim, eu diria que a vida cristã não é uma busca à felicidade. A vida cristã é uma busca em satisfação, sabe? Então, tipo assim, ser satisfeito não é estar feliz, né? E eu tenho pregado já há um tempo, vocês sabem muito bem disso, a maturidade, de acordo com as Escrituras, a luz das Escrituras é sofrer sorrindo, sabe? Sim. E eu tenho, tipo assim, a gente tá entrando numa coisa, num tema que eu amo muito, assim, de tipo assim, mano, se Deus for glorificado,
Se Cristo for gerado em mim e Deus glorificado através de um leve e momentâneo sofrimento, bendito seja Deus, sabe? E eu acho que é isso que esse olhar para dentro faz a gente perder, que é o que você falou. O que é satisfação, né? O que, tipo, à luz das escrituras, o que é essa tal satisfação? E, tipo, Santo Piper, né? Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos. Tipo assim, gente, como pode um evangelho que diz, pega a sua cruz, siga-me, propor satisfação? Não, tipo assim, é um paradoxo glorioso, sabe? Exato. Então, tipo assim, é justamente abraçando. Eu tenho pensado muito nisso, que vocês sabem muito bem, tipo assim, meu contexto familiar, das coisas que a gente luta com as nossas, nem sei qual é a melhor palavra, sei lá, incapacidades, vamos pôr assim. Eu mesmo sou uma pessoa que, tipo assim, extremamente desorganizada, eu preciso me organizar, tipo, eu tenho momentos de, tipo assim, que a bateria social vai lá no menos 90. Então, tipo assim, eu tenho percebido o quanto entender as minhas fraquezas e, tipo assim, olhar para elas, mas não, tipo assim, elas não me limitam a ponto de eu ficar, tipo, minhas fraquezas. Não, mas, tipo assim, entendê-las diante desse Senhor, tipo assim, cara, Deus me amou e através disso Ele molda o seu filho, sabe, assim, então... E aí, falando disso, assim, continuem falando tudo que vocês acham que tem que falar, mas, tipo assim, já vamos puxar um pouquinho para esse lance do discipulado. Porque o que eu tô falando aqui é o jeito que a gente basicamente discipula no One, sabe? Mas eu queria que vocês falassem como vocês fazem, como vocês discipulam, até um pouco como é que é esse, tipo assim, a diferença de quando vocês estão atendendo alguém, quando vocês estão discipulando. Fala um pouco aí. Sim. Fala aí, Fito, tá quietinho. Beleza. Acho que o principal caminho nesse sentido é diferenciar o que é terapia, muito bom, o que é discipulado e tal. Como discipulado, a gente tem o evangelho como crivo máximo. Então, se eu vou analisar as emoções de alguém, se eu vou perceber alguém, se eu vou ver o que a pessoa faz, quer ou deseja, o evangelho é o crivo, ele é superior a qualquer outro ensino, escola de pensamento ou qualquer coisa. Então, sempre que eu vejo uma fraqueza, ou sempre que eu vejo algo que esteja incoerente, eu preciso ter em vista que o evangelho é aquilo que o cristão toma como sendo o que ele se enche daquilo para viver vida cristã. A terapia em si, ela é um melhorador de vida. Então, quando eu sento na terapia, o propósito da terapia é melhorar minha qualidade de vida. Então, se eu tenho X problemas, sei lá, incoerências, inconsistências, sei lá, eu vou ver como proporcionar uma vida que seja mais saudável ou que essa pessoa, nas atuais circunstâncias, ela tenha melhor qualidade de vida. O evangelho não é um melhorador de vida. O evangelho, ele é um crivo para que eu morra e nasça uma outra pessoa completamente diferente. Já a terapia, ela se propõe a maneira que você chega, a gente pretende melhorar aquilo que você tem. Então, por exemplo, um arquiteto, sei lá, quando ele olha para uma construção, ele tende a ver aquela construção de uma forma que ela seja mais funcional. Ela torne a vida um pouco mais funcional, ou torne a vida um pouco mais confortável, de certa forma. Então, a maneira como eu diferencio é que, enquanto psicólogo, ainda que eu tenha muitas questões que sejam em relação à Bíblia, ao Evangelho e tudo, aquela pessoa está confiando na minha honestidade naquele momento. Profissional. De que eu vá tratar aquilo que ela está trazendo para mim como algo que encontre soluções práticas, estratégias talvez, mas que envolvam um estudo específico. Claro. Mas quando uma pessoa chega para mim como um discipulador, como alguém que cuida dela de certa forma, além do contexto de terapia, é muito inferior eu oferecer para ela só terapia. Sendo que aquilo que vai fazer com que ela nasça de novo é evangelho. Então, a partir do momento em que eu comecei a ver que os propósitos e a proposta em si era diferente, isso começou a não entrar tanto em conflito, porque
sei lá, se eu tô atendendo por 50 minutos, cara, dá pra falar 50 minutos sem ter que pregar pra aquela pessoa o tempo inteiro, sendo que ela confia em mim como um profissional. Claro. Ao mesmo tempo, a pessoa que procura pra minha vida é dar muito pouco a ela só conhecer Muito o bom. Felipe psicólogo, né? Mas são coisas que, quando a gente vê que elas estão caminhando e traçando caminhos diferentes, elas não se conflitam tanto assim. Porque a gente vê X coisas como psicólogo. Mas como alguém que carrega o evangelho, eu quero resolver mais do que demandas. Muito bom. Eu quero, sei lá, dar a ela mais do que a solução pro dia, ou pra semana, pro mês dela. Mas algo que faça com que ela seja completamente imergida naquilo que Deus propõe. Sim. No plano de Deus, no contexto geral, né? Amém. Sim. Então, a treta que você queria vai ter. Mentira. Vou beber uma água. Tem uma... tipo... Vai, eu gosto. Tem uma certa... Concordo com tudo que você falou. Mas tem uma divergência. Tipo, né, não sei se é divergência, sei lá. Eu quando eu entrei para atender, né, na psicologia, eu percebi uma limitação em mim, que não consigo separar tanto. Entendi. Entendeu? Então, tipo, é uma questão pessoal. Mas não que eu pregue, ou, sabe, tipo... Não seja profissional. Exato, muito pelo contrário, assim, tanto que pra mim é muito mais leve, vamos dizer assim, discipular do que estar ali em terapia, sim. né? Mas existe, tipo, essa diferença também porque eu escolhi esse público-alvo cristão, Ok. entendeu? Então, no meu caso, tem que isso faz diferença. Faz, Então, claro. a pessoa traz demandas desse jeito. Cristã, né? Cristãs, Entre aspas. entendeu? E eu vou construindo com ela ali um relacionamento que Isso a é gente até uma coisa consegue... legal, como as igrejas têm gerado problemas emocionais, né? Sim. Vamos falar muito. disso. muito, infelizmente. Então, eu consigo trazer essa perspectiva. Mas, ainda assim, é totalmente diferente. Porque, por exemplo, eu acredito também que terapia é encontro. Então, são dois seres humanos ali se encontrando, né, em um lugar de vulnerabilidade. Só que, na terapia, aquela pessoa tá me pagando. Eu não vou ficar falando de mim. Entende? Eu não vou ficar trazendo algo que, sei lá, não cabe. Que tu pensa, ou que então, tu imagina. isso, a minha opinião e etc e tal. Eu tenho que cair no viés científico. Eu preciso fazer isso. Né? Ela te pagou pra isso. Me pagou pra isso. Então, eu vejo muita diferença em, sei lá, vou botar dessa forma, derramar de vida. Entende? Então, existe um encontro ser humano na terapia. Eu prezo muito por isso na minha clínica. Mas, no discipulado, a Nath está ali por inteiro. É a vida da Natália. É a minha vida. Entendeu? Não só o estudo em si, né? Tua opinião. Não só o estudo Não só o em si. estudo, não só um encontro ali, não só sei lá o quê, mas toda a minha vida, toda a minha vulnerabilidade, tudo. E aí que eu acho que entra, aí concordo com o que o Fih falou. No discipulado, duas pessoas juntas, incapazes, né? Tentando chegar a Cristo. No discipulado, dois encontros, dois seres humanos... Na terapia. Dois encontros, dois seres humanos ali se encontrando, mas para encontrar a solução. Encontrar melhoria para a vida de uma delas. Né? Então, existe... que é totalmente diferente. É muito diferente. Entendeu? Completamente diferente. Completamente diferente. Então, eu tava zoando a treta, mas tem esse lugar que pra mim é diferente, que as demandas que vêm pra mim, dá pra falar. E eu falo pras pessoas, tipo, cara, eu vou falar de teologia. Que eu também consigo apontar pra ciência. Claro. Sim. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa chega tipo isso, que você tava falando, acho que até no podcast com o Raí. Cara, Deus não me ama. Tá. Quem Deus é?
Sim. Entendeu? Tipo, vamos pensar sobre isso. E não, tipo, não, sei lá, você é amado, você é tipo, não, entendeu? Vamos pensar teologicamente, então, sobre essa questão da sua vida. Sim. Entendeu? E aí tem esses viés. Então, como eu trato é isso, né? Então, tem os limites profissionais muito bem delimitados. Estabelecidos, né? E no discipulado, não, até pelo jeito que a gente faz discipulado. Né? Até pela forma que a gente entende discipulado. Então, não convém, né? Não combina terapia com vida na vida. Não é isso. Então, tipo assim, não existe... Por exemplo, porque vocês falando, eu penso assim, na perspectiva de pastor, eu penso duas coisas. Primeira coisa, eu não tenho que ter medo dos outros fazer terapia, porque tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, não que a gente possa garantir o trabalho de todos os psicólogos. Não, óbvio, mas tipo assim... Mas, tipo assim, o que eu quero dizer é, tipo, cara, beleza, você tá fazendo terapia, ele quer melhorar uma coisa na vida dele, ou então, tipo assim, ele tá tendo, sei lá, vou dar um exemplo, sei lá, tá tendo dificuldade de se organizar, tá ficando ansioso com o trabalho, ok, vou fazer terapia porque eu preciso, sei lá, aprender a lidar com isso. Então, como pastor, ouvindo vocês, eu falo assim, ok, beleza. Só que a outra coisa que eu penso também isso não pode substituir o discipulado. Não. Porque, tipo assim, como cristão, sei lá, como alguém que crê na palavra, aquilo ali é como que aquilo ali vai lidar com a dor de cabeça, mas não vai curar, sei lá, um câncer que eu tenho, alguma coisa assim. Comentem. Tipo assim. Eu costumo falar que uma boa terapia te aponta para o discipulado. Por quê? Se a gente for olhar do viés psicológico, o fator social, ele é extremamente definitivo. Então, a pessoa chega completamente, sei lá, perdida, ansiosa, depressiva, ou o que quer que seja, ela não tem ninguém em volta dela, isso é patológico. Entendeu? Então, como um bom terapeuta, eu costumo sempre falar isso também. Qual que é o meu objetivo como psicóloga? Dar alta. Claro. Autonomia. Entendeu? Só que ninguém vive sozinho. Ninguém é satisfeito, né? Sozinho. Ninguém... Não dá, é impossível. Vivemos em sociedade, somos seres sociáveis. Então, para eu dar autonomia para essa pessoa, eu preciso que ela tenha alguém que ela consiga ser vulnerável. Eu preciso que ela tenha alguém que ela consiga... No contexto de vida dela. No contexto de vida dela. Que ela não pague pra fazer isso. Exato. Outra coisa que eu falo, terapia começa depois dos 50 minutos. Sim. Eu tô ali, a gente tá 50 minutos. De 15 em 15, uma vez por semana. O que vai ditar se a terapia está dando certo é a vida que ela tá levando. Então, né? Exato, a aplicabilidade, né? Onde ela tá indo com isso. Então, um lugar em que, cara, a pessoa se entendeu, ela consegue se relacionar melhor com o outro. Tanto com o outro discipulador, quanto com o outro Deus, né? Então, esse lugar em que a terapia, e aí voltando ao que a gente estava falando, né? Fica muito em volta do eu. Cara, a pessoa pode se tornar solitário. A pessoa pode se tornar alguém autossuficiente. O que, do ponto de vista da psicologia, de uma das psicologias, não é saudável. Não é saudável. Tipo, autossuficiência, entendeu? Não é, porque a gente precisa uns dos outros. Então, esse lugar da psicologia ou da terapia precisa apontar para aquilo ali. E aí cabe, tipo, ao discipulador pegar essa pessoa que talvez esteja um pouco mais saudável emocionalmente e, cara, tacar evangelho em cima dela. Então, agora é como se realmente, assim... Cara, eu já vi isso na clínica várias vezes. As pessoas... desabrochando discipulado ministerialmente. Cara, eu já tratei líderes de ministério, tipo, pastores de jovem, completamente esgotados. E, cara, depois o ministério tava mais saudável, porque a pessoa tava mais saudável, o discipulado dela tava mais saudável. E eu encontro na minha clínica pessoas também que, infelizmente, vivem uma realidade de igreja que não tem discipulado. E eu, como uma psicóloga cristã, pastora, não tem como desassociar. Eu falo, cara, procura um amigo.
você precisa de alguém. Você precisa de alguém. Então, Tá, eu queria... Eu posso saber só um ponto? Sim, só, sim. só uma frase mesmo. Que é muito difícil quando a gente atende alguém, atende um cristão que está inserido numa igreja que não é saudável. muito. É muito difícil. Muito. Porque você sabe que a vida cristã faz parte da vida dela e você quer que ela conte ao máximo com a igreja local, com a comunidade local dela, Mas e ao ela mesmo não- tempo você não tem como acompanhar ela espiritualmente, porque o propósito ali é uma terapia, mas todas as vezes que ela tenta se inserir na comunidade, a comunidade Ela se é frustra. tóxica. Então ela começa a ser... a ficar em crise de eu tenho que parar a terapia ou sair da igreja. Então é bem mais provável que pare a terapia, porque a igreja faz parte Da vida dela. da vida dela. Só que ao mesmo tempo você olha e fala assim, cara, se essa pessoa tivesse inserida em um contexto e uma comunidade saudável, muitas dessas coisas a gente não precisaria voltar tantas vezes nas mesmas Fato. pautas, porque ela encontraria apoio, suporte, Aham. né? Fato. Da tipo de Cara, vida que ela tá querendo viver. eu queria, tipo assim, só pra gente matar uma pergunta, assim, uma dúvida que eu queria levantar é: como que vocês conseguem discernir uma pessoa que se fala assim, cara, essa pessoa precisa de terapia. Essa pessoa só precisa de vida de igreja, precisa ser discipulada. Como é que vocês lidam com isso? Porque, tipo assim, tudo bem que, sei lá, terapia qualquer pessoa pode fazer e pode ser proveitoso para qualquer pessoa. Mas tá entendendo o que eu quero dizer? Como é que vocês, como líderes e também psicólogos, vocês dizem assim, cara, você precisa de terapia. Ou então vocês dizem, não, a vida da igreja, o discipulado, tipo assim, é o que você tá tudo bem. Como é que vocês conseguem fazer isso, essa definição? Fala pra mim. Vai lá. Cara, eu acho que entra no ponto que a gente estava falando também sobre os limites, né? Tipo, o que é isso? O que é patologia? O que não é? Então, acho que eu vou entrar um pouco nesse lugar, assim. Eu acredito muito que... Porque, assim, qual o discurso dos psicólogos? Todo mundo precisa de terapia. Eu não concordo. Tan. Não concordo com isso. Nem todo mundo precisa de terapia, mas todo mundo precisa de psicoeducação, que é diferente. Psicoeducação, você saber o básico sobre suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, porque todo mundo tem. Já vende a mentoria aí, aproveita. Vamos lá, natalialima.pc. Nem sei se é esse meu Instagram. Não é, não. A gente deixa o Instagram da Nath aí, gente. A louca, não sabe nem fazer uma... Mexam. Mas é isso, assim, tipo, a gente precisa entender o básico das nossas emoções. E aí, entra em muita coisa, né? Primeira coisa, vivemos em um mundo caído. Ponto final. Então, assim, quando Cristo restaurar todas as coisas, óbvio que não vai precisar disso. Não vai precisar de médico, não vai precisar de advogado, não vai precisar de psicólogo. Então, acho que às vezes entra um pouco esse conflito também, sabe? As pessoas esquecem, né? Aprendi com meu amigo Ray Marx, a queda é cósmica. Então, Sim. tudo é afetado pela queda. Então, é muito perigoso a gente, como cristão, ignorar essa realidade. Muito bom. Entendeu? Ignorar a realidade que vivemos em um mundo caído. Então, em um mundo caído, eu preciso aprender sobre as minhas emoções. Porém, em um mundo que existe a redenção do evangelho, por mais que ele seja caído, o evangelho ele é redenção, eu entendo que eu não preciso sempre de tratamento. Porque a gente, às vezes, também coloca a terapia num senso comum disso, tipo, melhorador de vida, todo mundo quer melhorar a vida. Mas não, entendeu? A terapia é um tratamento. E aí, como é que a gente discerne, né? Respondendo a sua pergunta. O que é patológico? A aula que mais me marcou na minha faculdade, primeiro período. Quem me conhece sabe aquela velha frase. Eu não lembro de nada. Nada. Mas assim, nada. Tudo que você tá falando tem uma tela aqui atrás. Eu tô lendo tudo, gente. Tudo.
Tá em ponto aqui, estão me soprando. Basicamente. Mas não lembro de nada. Mas eu lembro dessa aula, primeiro período, 2014. E aí eu lembro que eu fui aprender sobre o patológico e o normal. Então, normal. Às vezes a gente... O que é normal? Pressão. Quanto que é a pressão normal? Que nem eu sei. Nem sei. 12 por 8, sei lá. 12 por 7, Alguém 8, sabe? 11 por 8. 12 por 8. 12 por 8. Sim. Normal. Obrigado. Obrigada, galera. Produção Universidade. ali. 12 por 8. A minha pressão é baixa. Meu marido me chama de pressão baixa. A minha pressão naturalmente é baixa. Isso significa que eu tô morrendo o tempo todo? Que eu tô mal? Não. Às vezes sim. Às vezes tem uns Me probleminhas. sinto fraca, com certeza. Sacanagem. Mas, tipo, a minha é 10 por 8. Aham. E eu vivo normal com isso. Então, assim, o médico diria que eu tô patológica, que eu tô doente, porque a minha pressão não é 12 por 8. Mas o viés normativo diz isso. O viés normalizante, que é outra coisa, diz que eu vivo com isso. Então, como é que a gente discerne o que é patologia, o que é normal? Tá vivendo a sua vida? Tá tudo conseguindo bem? seguir Tá em feliz? frente? Nem feliz, mas tipo assim, tá produzindo resiliência? Tá superando seus problemas? Tá seguindo a vida? É o quê? Cara, não é patológico. Aham. Alguém que não consegue é patológico. Tipo, tá travando a vida da Isso, pessoa. tipo assim, é Ela diferente. não move, ela não sai do lugar. É diferente. Tipo, Ou ela tá atolada com várias coisas e consegue só dedicar uma área específica, não consegue levar em exato. conta mais E nada. tipo, uma coisa que eu pergunto, às vezes, tipo, falo com as minhas pacientes, e até com, né, meus amigos. Cara, isso aí é angústia da vida ou é transtorno, doença, alguma coisa? Entendeu? Então, aí por isso que eu falo, entra a psicoeducação. A psicoeducação te ensina a lidar com a vida. Lê você mesmo, né? Isso, você lida com a vida, você destrava, você entende isso que o Fih falou, não tem controle de todas as coisas, resiliência, maturidade. Agora, patologia, cara, alguém que tem maturidade, tem resiliência, mas tem uma coisa ali que trava a pessoa. A pessoa não consegue. Patológico. Sim. Então, mais ou menos isso, assim. Você quer falar? Fala. Quero. Eu quero dar um exemplo do que as pessoas têm como esperado. Né? Porque às vezes a ideia do que é ser saudável, às vezes acaba sendo um excesso não saudável. Então, por exemplo... Positividade tóxica. Sim, Não vou falar sobre coaching, é quase isso. Mas, por exemplo, se uma pessoa está fazendo uma atividade física, ela vai suar. É esperado que enquanto ela faz atividade física, pessoas suam. Se ela faz uma atividade física e espera não suar, isso tem um problema de expectativa. Perfeito, filho. E se Isso é ela, maravilhoso. e se ela faz, depois de discordar de mim 10 vezes, Não, que isso? Não, Discordei. vocês estão bonitinhos. Eu queria que Gente, tivesse brigado bota mais. aí nos comentários, eu não discordei. selecione. Se você acredita que ela discordou, marca o local, que eu vi várias discordâncias. Enfim. Se ela faz atividade física e não sua, também tem uma questão de expectativa ou fisiológica. Muito bom. Só que as pessoas conduzem a vida de uma forma que adoece. Quando a doença aparece, elas não querem aceitar aquilo. Muito Então, bom. por exemplo, se eu conduzo todas as coisas de uma forma ansiosa, ansiedade é consequência. Vou ter isso. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma prova mais importante da minha vida amanhã e eu espero não estar tenso sobre isso, é uma expectativa totalmente irreal. Irreal, é. E ao mesmo tempo, se eu estou e não estou sentindo nada, também tem um alguma problema. coisa. Agora, as pessoas conduzem, sei lá, desconectam de relacionamentos ao máximo, mas não querem se sentir sozinhas. Ao mesmo tempo, elas estão rodeadas de sei lá, de pessoas, mas não têm profundidade. Mas é errado elas se sentirem sozinhas. Ou elas estão construindo uma vida completamente desorganizada, mas quando as coisas se entulham, elas não querem sentir o coração acelerar ou suar, sei lá. Então, é muito sobre as pessoas conduzirem de uma forma que, consequentemente,
vai da ansiedade, a resposta do seu corpo àquela exposição. Se está sendo exposto ao estresse, você ter, sei lá, manifestações de estresse é o esperado. Exato. Você está conduzindo de uma forma a estar desconectado de tudo, ou a não se dedicar ao seu trabalho, ao seu estudo e ir mal nisso, isso vai surgir. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja culpada dessas reações. O corpo está reagindo dessa forma. Mas quando, sei lá, existe uma rigidez muito grande de que a pessoa não consegue acessar, talvez porque não percebe que a vida dela está conduzindo aquilo, ou que ela percebe, mas às vezes não consegue, sei lá. Sim. Às vezes a maior questão da vida dela seja relacionamentos. Talvez ela percebeu isso, mas ela não consegue ainda assim acessar relações e construir relações duráveis, saudáveis e tal. Porque é muito rígida. Eu começo a ver que, embora ela se eduque a respeito daquilo, ela ainda assim não consegue acessar aquilo. Talvez a terapia seja uma boa. Pela forma como ela avalia os próprios pensamentos, sentimentos, avalia a si mesmo. Sei lá, às vezes eu tenho uma ideia sobre mim que já venceu. Tipo, que era a ideia de quando eu tinha 17 anos e eu ainda penso que eu continuo sendo aquela pessoa e eu não penso que de alguma forma eu posso gostar de outra coisa. É muito rígido. Ou, sei lá, eu vejo a minha rotina e eu vejo que não tem a mínima possibilidade de fazer de uma forma diferente. Então, o excesso de rigidez na vida, isso adoece. Quando a pessoa não consegue negociar a rigidez de nenhuma forma, por exemplo, você está com o seu notebook aberto, abre uma aba de, sei lá, um pop-up ali. Você, naturalmente, vai olhar o pop-up e vai continuar fazendo o que você tem que fazer. Isso é ser flexível. Eu olho e volto. A rigidez o pop-up apareceu, eu não consigo ignorar. Aí eu tenho que abrir. Aí eu tenho que ficar ali e tem outras várias coisas que é onde você está. E vai abrir pop-up na vida toda hora. Toda hora. Você está tranquilo, vem assim, já fez tal coisa? Já. Mas a rigidez é quando as pessoas não conseguem ver e voltar para o presente. Analisar o passado e voltar para o presente. Fazer uma perspectiva para o futuro e voltar para o presente. Então, eu vejo muito assim, quanto maior a rigidez daquela pessoa de assimilar, mesmo com psicoeducação, mesmo com uma conversa, mesmo com um diálogo, às vezes aquele assunto sempre volta. Cara, é melhor fazer uma tentativa de terapia, de certa forma, de conversar livremente. Às vezes é o que ela precisa para conseguir engajar em relacionamentos. Depois dali, ou para... Cara, vocês dois falaram uma coisa. Primeiro, eu só queria fechar um ponto que eu acho que é muito importante, que é o fator igreja. Né? Vocês dois comentaram sobre igrejas não saudáveis. E a gente tem muita coisa falando de igreja já. Então, se vocês querem saber a nossa opinião do que é uma igreja saudável, vocês procurem aí que a gente tem. Mas eu digo assim, queria, assim, porque nós somos todos cristãos, líderes e tal. Estamos tentando, desmistificar algumas coisas, mas uma coisa que eu acho que é muito, muito importante na minha opinião, na verdade, todas as questões da nossa vida, elas são teológicas, né? Sim. E eu acho que uma dica que eu queria pular para uma outra coisa, na verdade, só para fechar isso, eu queria só deixar uma dica para vocês. Procurem uma igreja mais perto da Bíblia e não mais perto da sua casa. Se a sua igreja tem provocado ansiedade, crise de sei lá o quê, cara, tem algum problema muito sério. Você precisa não culpar a igreja, que às vezes o problema é você mesmo, mas assim, cara, quais são as crises teológicas, quais são minhas crises em relação a quem Deus é que eu tô tendo, que tá me levando a esse lugar. E talvez eu acho que até possa ser uma coisa que a gente possa abrir num próximo, como igrejas têm causado problemas emocionais. Eu acho que isso é muito pertinente. Mas, pra gente caminhar pro fim já, que a gente tá falando há muito tempo já, ambos comentaram. Tem coisas que o Fih falou bem categoricamente. Tem coisas que a gente faz e a gente colhe o resultado disso e depois a gente não sabe lidar com isso. E eu, na minha vida de pastor, líder de igreja, eu tenho falado muito sobre isso e eu tenho usado muito
esse aqui como, tipo, um dos fatores principais, na minha opinião, que tem gerado, tipo, cara, uma geração extremamente desassociada da realidade. Eu tenho falado muito. As pessoas vão num culto e falam, hoje foi o melhor culto da minha vida. Mas saem de lá com 30 stories. Tipo assim, como? Tipo assim, como essas duas coisas caminham juntas? Né? Tipo, a quantidade de informação que a gente traz para uma conversa, para um tempo junto, de coisas que a gente ficou sabendo online e a gente pressupôs, e a gente imaginou. Quantidade de informações, de estímulos que a gente fica, tipo, colecionando. E eu quero, tipo assim, pra gente caminhar pro fim, mas assim, pode responder sem pressa, essa rotina saudável, esse, tipo assim, vou valorizar as coisas certas, vou olhar pro Senhor e vou fazer a minha vida ordinária, minha vida comum, glorificar a Deus. E eu queria que vocês comentassem especificamente sobre as redes sociais, o quanto isso é prejudicial e o quanto a gente realmente, tipo, a gente precisa ser, tipo assim, radical quanto a isso, até na nossa vida cristã. Você falou uma coisa agora há pouco sobre o nosso devocional, tipo assim, a gente não tem devocional presente, a gente não tá lá mais. Então, assim, comentem um pouco sobre isso, assim, pra gente terminar o podcast. E aí, gente, uma coisa que eu aproveitar que depois vou esquecer pode comentar aí embaixo coisas que vocês querem saber mais. Esse tipo de podcast Sim. a respeito de emoção, saúde emocional, a gente vai continuar produzindo isso. Porque a gente quer, tipo, a Good Village tem a proposta de olhar a completude das nossas famílias, sabe? Olhar a completude do ser humano e abençoar cada detalhe. Isso é uma coisa muito latente nos nossos dias. Então a gente quer continuar. Sim. Então, obviamente, a gente não vai falar de tudo hoje, mas eu queria que vocês comentassem esse aspecto das redes sociais dentro de toda essa crise que a gente está vivendo aí. Fala pra gente. É complicado. Fim do podcast. Boa noite. Já ficou de tarde até a noite. A gente falou tanto. Mas, assim, acho que até hoje, né, nesse podcast, a gente mais abriu questão do que respondeu, né? Então, realmente é para abrir esse diálogo na igreja, com os cristãos, com... Boas interrogações. Né, o psicólogo, ele faz perguntas, né? Então, a gente traz essa provocação também, né? Para a pessoa pensar sobre... Sim. E eu acho que isso também já é um aspecto. A gente tem algumas coisas socialmente aceitas que a gente tem como tá dado, né? Então, assim, é normal. Se torna normal, né? Eu ficar aqui, sabe? Então, ver alguém fumando um cigarro não é socialmente aceito. Vício. Mas ver alguém que não larga o celular... é socialmente aceito. Muito bom. Vício, né? Sim. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. E aí, isso já linka com tudo que a gente falou. Questione. Sim. Cara, questiona. Questiona seus pensamentos. Sim. Questiona a sua teologia. Sim. Entende que, sabe, questiona o seu tempo no celular. Cara, é normal isso aqui? Preciso disso daqui? O que isso realmente está fazendo com a minha vida? Que eu acho que entra também no que falou disso, de expectativa. É uma expectativa tão grande de responder que a gente esquece de perguntar. A gente esquece de questionar, né? Uma vez eu ouvi um pastor falando que a vida cristã é tensão. Então, mas não é, salvo, está sendo salvo, e a espera, e etc. E eu acho que isso aqui... acaba entorpecendo a gente. Muito. A gente esquece que existe uma tensão pela qual a gente precisa lidar, precisa passar, precisa sofrer, precisa sentir. Sim. Né? E a gente mergulha aqui. Aí quando sai, não sabe lidar. Sim. Não sabe nem onde tá, né? Não sabe onde tá, não sabe viver, não sabe nada. Então, assim, eu acho que, assim, por muito tempo... confessar aqui, eu demonizei isso daqui. Não usava, não tinha Facebook. Tipo,
sei lá, com, nem sei, 15 anos de idade, o auge do Facebook, eu não tinha Facebook. Eu era bem deslocada, assim. E por muito tempo eu demonizei isso. Você era bem uf, né, Bem, bem, bem hippiezinho. Patricinha da Zona Sul, né? Corta. Low profile. Mas eu era, tipo, então, assim, eu era tanto que a Grazi me lembrou no meu TCC, nem disso eu lembrava. Eu era tão assim que o meu TCC foi batendo na rede social, né? Só que, assim, eu acredito que hoje o que eu vejo a minha visão imatura era que isso daqui estragava a gente. Mas o que estraga a gente é a forma que a gente lida com isso daqui. Claro. Né? Então, é muito fácil a gente culpar. Ai, culpar. O que aconteceu? Isso? Não entendi. Minha boca foi sozinha. Faz mais água aí. Tá tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Não sei, eu não vi, não. Não sei, fiz um... Pensei que você tinha batido no microfone, mas estava muito velho. longe. Mas, Isabelle, o que é isso? Tá interrompendo o podcast agora? Não consigo, gente. A boca... Não, o que você falou... Não, calma, tô tentando recapitular. Não, forma que a gente a forma que a lida. gente lida. E aí, entra nesse ponto de... Não vamos demonizar as redes... Aham. Mas vamos parar um pouquinho para aprender a lidar, né? Vamos parar um pouquinho para questionar. E o Fio, acho que ele vai falar disso melhor que eu, que é isso. A gente se engana. Obrigada, viu? A gente se engana o tempo todo. De tipo, não, eu tenho controle sobre isso daqui. Não, eu não tô viciado, não. Não sei o quê. E, cara, isso vai trazendo... confusão, isso vai trazendo angústia. O pior tipo de pecador é o que acha que é santo, né? Exatamente. Então, cara, não tem... Tipo, eu uso, sei lá, razoavelmente pouco. Mas eu falo, cara, eu sou viciada. Sim. Tipo assim, cara... Vem, a vontade de pegar isso aqui, não tem notificação, eu tiro todas as notificações. Eu tenho vontade de pegar o negócio. De ver o que tá acontecendo, tipo, se alguém mandou alguma coisa. Só o hábito também, né? De, tipo, passar, olhar. Então, eu acho que é muito importante a gente entender isso. Tem conceito, assim, eu gosto muito de nomear as coisas, porque isso ajuda... Gente, tá tudo bem, irmão. Vamos encerrar. Isso ajuda a gente a... Obrigada. Ajuda a gente a... Rigidez. Voltei. Isso ajuda a gente a... Cara, Não, você gosta de nomear as coisas. Ajuda o nosso cérebro a assimilar, ajuda a gente a entender e mudar, sei lá. Então, eu nomeei 2 coisas. Controle, governo. Tudo bem? Ele tá ali perpetuamente. Ele fica ali perpétuo. Voto perpétuo. Segue. Ele tá de voto perpétuo. Tá de voto perpétuo, aleluia. Corta. Vai. Tá ao vivo. A gente, me ajuda. Desculpa, é que a gente tá lidar. E eu não tenho controle eu não governo. tenho TDAH e eu me distraio, gente. Tá Controle vendo? governo. Controle governo. Controle governo, muito obrigada. Então, nomeando controle governo, o que acontece muitas vezes? A gente quer ter o controle sobre as coisas e a gente perde o que realmente a gente tem, que é o governo. Então, Deus nos deu o governo, mas o controle é dele. Então, às vezes, eu quero ficar, sei lá, controlando a vida do outro e eu não governo a minha comparação. Muito bom. Por exemplo, entende? Então, assim, às vezes eu quero ficar ali controlando e vendo o que fulano tá fazendo, o que ciclano tá fazendo e etc e tal, e eu não tenho governo sobre as minhas emoções. Eu não controlo elas. Vai vir. Você vai olhar, você vai se comparar. Dificilmente você não vai se comparar. Você pode ser a pessoa mais cristã, saudável, o que quer que você não quer. Você vai se comparar, é impossível. Agora, o que você faz com isso? Só que a gente está tão entorpecido que a gente não... É isso. Não coloca a prioridade. Né? Então, assim, aí começa o que o Fih falou. Aí eu, me comparei. Autojulgamento.
Aí eu já me julgo, Aí tu porque entra eu me naquele- comparei. Porque a gente falou lá em primeiro, né? Exatamente. Aí você começa aquilo dali. Não, mas eu não devia pensar dessa forma e não sei o que. Ao invés de governar aquilo dali. Tá, me comparei. Pronto. Sei lá, Bem Deus, mal, me segue a vida. perdoa, eu não quero entrar nesse lugar, vou seguir a minha vida. Então, eu acho que falta muito, né? Que é a maturidade, a flexibilidade, né? Esse Vida de lugar igreja, de aleluia. vida de igreja, né? De entender essa... Até uma certa convicção também, né? E aí entra 1 milhão de coisas que a gente poderia falar, né? Até mesmo de orfandade, etc Claro, e tal. sim. Então, eu acho que não dá pra gente demonizar, né? Tipo, rede social, etc e tal. Mas, sim, cientificamente existe um adoecimento por telas. Tem sido feitas inúmeras pesquisas com relação a isso. Mas o que eu acredito que nós, como cristãos, e aí entra o viés cristão, o cristão, ele tem mais... vou dizer bagagem, não sei se é a melhor palavra, mas bagagem para lidar com isso. Sim. Deveria ter. Deveria ter. Entende? Porque a perspectiva dele de vida deveria ser diferente. Sim. Então a gente acaba vivendo desse século. Falei Sim. muito. Não, vai. Pode falar. Queria puxar um gancho que a Nath falou sobre comparação, que socialmente, se a gente for olhar todas as gerações, a gente se compara mesmo. Sim. E, de certa forma, isso é até positivo, porque sobressair nos faz ter acesso às Sim. melhores coisas. Sim. Então, por exemplo, sei lá, se eu, como um pai de família, um chefe de família, eu olho o exemplo de um outro pai de família, isso pode fazer com que melhore a forma como eu conduzo minha família, ou a forma como eu me dedico à minha profissão, e etc. A questão toda das redes sociais é que esse ponto de comparação, que antes era um ponto de comparação muito próximo, então, por exemplo, a gente está em um sim. ciclo de amizade aqui, a gente se compara entre a gente e talvez isso seja benéfico em vários sentidos. Sim. Com as redes sociais, esse ponto de comparação agora É longínquo. gigantesco. Vezes 1000, né? Então, agora, enquanto eu me comparava com o meu par da minha proximidade, da minha comunidade local, ou da minha família. cidadezinha, da minha família, etc. Agora você acorda se comparando com uma pessoa que está em um país completamente diferente, em um contexto completamente diferente. E que você... muitas vezes é fake, né? Exatamente, É você não tem muita certeza sobre aquilo. Só que o ponto de comparação vai se tornando infinito quase. Porque sempre dá para você se comparar com alguém de outra cultura, com alguém de outra realidade. Então você pode acordar completamente satisfeito com o que você está vivendo. E no almoço você já viu milhares de pessoas que parecem estar vivendo a vida melhor que você. É. E um grupo de, sei lá, de 10, 15 pessoas de comparação se torna milhares de pessoas. Sim. Onde a gente se compara o tempo inteiro. E não, rapidinho, desculpa te cortar, mas não se compara com pessoas, se compara com recortes. E ideias também. Ideias. Idealizações. Exato. E isso é perigoso. Se eu me comparo, né, saudavelmente com o meu vizinho, eu tô vendo a vida do meu vizinho. Sim. Uma hora eu vou, tipo, olhar e falar, caraca, ele é igual a mim, então, tipo, Sim. vamos se ajudar. Agora, na rede social não tem, né? Sim. Tipo, é o recorte ali o tempo todo. É isso. E aí? Só um... Quanto mais preso nessa realidade de comparação, ou nesse mundo que é um mundo ideal de tudo, menos presente, de fato, na minha própria vida. Então, eu posso, sei lá, tive 5 minutos de oração, ou 10 minutos de oração, mas aí eu entro numa rede social, vejo uma pessoa que está 1 hora de oração, sei lá, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Eu começo a fazer tudo que eu faço sem estar realmente ali, porque eu me vejo na pressão de que se eu não conferir a vida de outras pessoas, eu posso ficar perdido, eu posso ficar de fora de onde eu realmente deveria estar, ou Isso do é rumo muito que eu verdade. deveria estar. Então, por exemplo, eu sigo muitas pessoas que me inspiram. Eu não posso deixar de conferir a vida delas, porque eu posso estar caminhando num ritmo completamente diferente. Aí as pessoas começam a ler as escrituras e não desfrutar do que de fato as escrituras são, porque elas não estavam ali. Já teve momentos, sei lá, de a gente ouvir queixas de pessoas de... Ah, Felipe, eu vou na academia, diz que tem benefício para a saúde emocional, eu estava totalmente ansioso,
deprimido, fui pra academia, não fez diferença nenhuma. Mas você tava lá? Tipo, num passeio, sei lá. Eu passei com alguns amigos, mas eu não consegui sentir nada. Meus sentimentos não mudaram. Embora o propósito não seja mudar os sentimentos em si, mas você começa a ver que, não adianta você ler as escrituras se você não tá ali. Muito bom. Não adianta você ter um tempo de oração se você não tá ali. Não adianta você fazer uma atividade física, sendo que tudo que você presta atenção enquanto você está fazendo atividade física é no que você deveria fazer depois, ou na crise que você teve ontem, ou em como você deve fazer na próxima semana, ou no relacionamento específico. E isso começa a sufocar as pessoas num nível tão grande que começa a entrar exatamente no que vocês dois falaram, que eu começo a entrar nessa realidade de uma forma tão grande que ela começa a me tornar cada vez menos participante da vida que eu de fato tenho. Então, da minha profissão, que é onde eu realmente tenho que fazer, eu não estou ali para fazer. Sei lá, na minha família ou nas minhas relações, onde eu tenho realmente como mudar coisas, que é o presente, eu não estou ali. E eu só consigo observar isso enquanto isso ainda é futuro. É o tipo de vida que eu vou viver amanhã. Ou quando é passado, o tipo de vida que eu vivi ontem, que eu não gostaria de ter vivido. Mas ainda continua sendo uma escolha a forma como eu conduzo cada dia. Só que as redes sociais, de certa forma, nos levam para uma realidade onde a gente está cada vez mais ausente e cada vez menos pronto a fazer as coisas aonde a gente pode afetar de fato, que é o presente. Sim. Então, acho que é muito bom, até pelo contexto que você falou do propósito, de nos satisfazermos em Deus, em, sei lá, não prever a satisfação que eu tô procurando amanhã. Muito bom. Mas em olhar de tipo, existe algo que eu me satisfaça hoje, na Muito presente bom. circunstância, mesmo que nada mude, Isso. tem alguma coisa que eu consigo Isso. viver plenamente o que eu tenho hoje, Muito bom. com as atuais relações que eu tenho. Beleza, no ideal talvez eu deveria ter outras relações. Existe algum tipo de satisfação que eu consigo encontrar nessas relações agora? É onde, no exemplo, sei lá, se você tá indo, sei lá, você veio da Europa para cá, o seu propósito era chegar no Brasil, mas não quer dizer que você não tenha encontrado beleza enquanto você estava no avião. Sim. Tipo, você olhar pela janela e ver, isso aqui não é exatamente o meu objetivo final, não é o meu objetivo ideal, é onde eu quero entrar, mas eu consigo aproveitar o máximo da atual circunstância que é. Estou preso em uma cadeira, não consigo me levantar, não consigo sair daqui, não consigo fazer várias coisas, mas ainda assim existe algo que eu consigo encontrar. Agora que, embora aponte para algo que vai ser completo futuramente, eu consigo me satisfazer nisso e não só pensar que incrível vai ser no Brasil e não conseguir lidar com o fato de estar em um avião. Você nunca tá num lugar, né? Você tá sempre ansioso. Ou eu lido como se eu, para chegar no Brasil, eu tenho que entrar no avião. Não, eu não quero. Eu quero ir pro Brasil. Eu não quero estar no avião, porque estar no avião é ruim. Eu quero pular pro Brasil. E as pessoas começam e nunca terminam nada, porque aquilo que de fato realiza... Ou ficam paradas no mesmo lugar. Sim, depende de processos que não são tão agradáveis assim. É muito bom isso. E processo, né? Sim. Vamos de processo. Vamos de processo. Maria Luísa não gosta de vir pro Brasil, embora ela goste de todo mundo, minha filha. Por causa do avião. Ela fica com raiva do processo. Exato. Só que ela pode, ela é uma criança. Agora um adulto tem que ver. Aí é problema. Gente, eles estão tudo bravos com a gente, olha lá. Que isso. Só porque a gente tá falando muito. Gente. Por só eu tô filho. 15 Ele horas. Ele ficou de maneira perpétua ali. Perpetuamente boladão. Gente, essa é a Natália Lima, Felipe. Sim. Eles vão continuar gravando conteúdos assim, escrevendo coisas assim, gravando cursos assim. Amém. Então, É pressão, basicamente. eles vão resolver o seu problema de maneira online. Aleluia. Escreve aí embaixo o que vocês acharam. Tamo junto. Qualquer coisa, não sei o que mais que tem que falar, né? Acho que é isso. Manda... gente, tem um QR Code aqui que fica passando durante o podcast, que é o nosso Pix. Se você quer ofertar na Good Village, se você quer ofertar naquilo que a gente está fazendo, não só de maneira online, mas também a nossa missão lá na Inglaterra, esse é um jeito de você servir a gente, tá bom? Até a próxima. Manda um beijo, Natália.
Beijo, gente. Manda um beijo, Fia. Beijo, Letícia, João. Obrigado, mãe, pela oportunidade no Faustão. Beijão.